Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Pra gente poder se encontrar o quanto antes. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que os conteúdos que foram passados na aula anterior tenham ficado claros. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloca lá no Seduc, que a gente vai conversando. Eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? E vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, nós já vimos sobre renascimento, nós já vimos sobre a técnica chiaroscuro, que é a técnica claro-escuro, nós vimos um pouquinho sobre a técnica do esfumato, nós vimos sobre a importância da luz e da sombra no desenho, na tridimensionalidade, pensando o desenho de forma mais real. Nós vimos composição, e aí nós vimos a composição simétrica, a composição assimétrica, nós vimos sobre o desenho figurativo e o desenho abstrato, nós vimos sobre a composição bilateral e sobre a composição radial. Todos esses elementos, eles vão ajudar a gente entender a obra de arte. Todos esses elementos vão ajudar a gente a pensar as artes visuais, tá? E hoje nós vamos continuar falando de composição, só que nós vamos falar de composição por cores. Mas como assim composição por cores? A cor, ela é o tempero das artes visuais. Então, da mesma forma que um cozinheiro ele escolhe e cria os temperos dos seus pratos, né? Os artistas, eles também vão escolher e misturar as cores, criando obras que vão revelar forma e percepção diferente de mundo. Então, cada artista vai escolher através das cores, através do modo como eles colocam as cores, do modo como que eles misturam as cores, vai gerar uma percepção diferente para a gente. E ele vai passar a percepção dele de mundo na obra de arte. Então, a gente tem que pensar sobre um grupo específico. Esse grupo específico que começou a pensar a cor, eles chamam impressionistas. Os impressionistas é um grupo que surge no final do século XIX. O que eles fazem? Eles vão começar a investigar a cor por meio da luz natural. Então, os impressionistas, eles foram chamados assim por conta disso, porque eles começaram a observar e a realizar desenhos e pinturas sobre a primeira impressão que eles tinham, mais focados nessa ideia da cor e da luz, tá? Então, eles criaram obras com sombras coloridas, eles criaram obras que vão transmitir umas sensações através das cores, e eles tiveram uma pesquisa profunda sobre cor, o que ajudou muito a gente pensar a cor na composição hoje e que contribui muito para as pinturas hoje, tá? Influenciados por esse grupo que surgiu no século XIX, nós temos um outro grupo de artistas que pensavam também um pouquinho diferente dos impressionistas, mas que eles também valorizavam as cores, tá? Esse grupo é chamado do fauvismo ou os fauves, tá? Esse movimento artístico, ele teve início no início do século XX e ele vai ter exclusivamente como principal característica a autonomia da cor. O que os fauvistas falavam? Os fauvistas falavam que a cor ela era autônoma, que ela não precisava nem da forma, ela não precisava nem do espaço, ela não precisava nem da linha, nem da textura, que são os outros elementos das artes visuais. Que a cor por si só, ela já vai dizer um monte de coisa. Que a cor por si só, ela já se expressa sozinha, que ela não precisa de outros elementos. E aí, as obras de artes desse pessoal, que são os fauvistas, são voltadas para buscar essa autonomia da cor. Então, eles estudavam muito essa ideia da cor, estudavam essa autonomia da cor e buscavam mostrar na obra de arte deles como que a cor poderia expressar por si mesma, tá?
Uma das principais características dos fauvistas era de criar arte sem relação nenhuma com sentimento, nem com questões intelectuais. Eles seguiam mais os impulsos e os instintos. Então, se eles acreditavam que a cor expressava por si só, eles não precisavam pensar muito em que obra de arte eles iriam fazer. A cor iria expressar por si só. Então, é nesse sentido que eles seguiam os instintos. O modo de pintar deles estava relacionado com os coloridos muito violentos, umas cores muito fortes, umas pinceladas grossas, manchas muito largas. Eles formavam grandes planos, ou seja, grandes manchas de cores, grandes manchas de formas com as cores, tá? E os desenhos deles tinham um contorno que eram definidos normalmente por uma cor só. Então eles utilizavam, na maioria dos seus desenhos, dos seus elementos, uma cor só. Como eles mesmos já disseram, eles queriam comprovar, né, essa autonomia da cor. E os objetos, eles eram mais simples, eles não representavam muitos detalhes. Eram objetos simples que tinham a presença maior da cor, tá? O fauvismo, quando a gente pensa nele, ele foi um estilo de vida para essas pessoas. Então não foi só um movimento artístico, tá? Eles pensavam isso como um estilo de vida. O que é isso? Eles começavam a acreditar, tomaram isso para a própria vida e começaram a tomar isso como verdade, essa autonomia das cores. Então não era só na obra de arte que eles viviam isso. Eles também experimentavam isso de outras formas, experimentavam isso na vida deles. O Henri Matisse, que foi um pintor da época, ele é considerado o percussor. O que é isso? Foi ele que deu início, ele que começou a pensar a cor e a autonomia da cor desse jeito. Agora eu vou falar para vocês algumas características do movimento fauvista. Então, a primeira coisa, eles tinham prioridade da cor sobre as formas, ou seja, a cor era a coisa mais importante. A cor para eles era vista como um meio de expressão, tá? Então, a cor por si só, ela já expressa alguma coisa. Eles utilizavam a cor pura, sem sombreado, fazendo salientar os contrastes com umas pinceladas mais grossas, diretas e emotivas, como eu disse. A cor, ela não vai ter relação nenhuma com o significado do objeto. A cor, por si só, já significa alguma coisa. A temática, ou seja, o tema, a escolha do que seria desenhado, não era relevante, do que seria desenhado e posteriormente seria pintado, não era relevante e não tinha qualquer relação com o que estava sendo feito ou qualquer relação com a cor, tá? E aí foram vários os artistas que fizeram parte desse movimento chamado fauvismo. Esse movimento, o fauvismo, ele foi muito importante e ele revolucionou o conceito de cor lá na frente, quando a gente vai pensar a arte moderna. Nós vamos ver ainda sobre arte moderna, tá? O que eu vou deixar agora para vocês? Vários nomes dos artistas que participaram do movimento fauvistas e várias obras fauvistas. E eu gostaria que vocês observassem todas essas características que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. Prioridade sobre a da cor sobre as formas, a cor vista como um modo de expressão, a cor aparecendo sem sombreado e aparecendo de modo direta, sem relação com o objeto, tá? A temática que não era importante. Observem aí junto comigo, tá? Vamos lá?
acharam dos Fauves? Gostaram? Acharam diferente? Já conheciam alguma das obras de artes? Já pensaram como que as cores são importantes para a gente pensar a obra de arte? A gente já viu os tipos de cores, né? Vocês devem ter visto isso no 6º ano, que nós temos as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Já observaram aí na vida de vocês, no quarto de vocês, na casa de vocês, como que as cores são importantes? Como que as cores chamam a atenção? Então é isso o conteúdo da aula de hoje. Beijo e fiquem bem.